Mais um ano acabou e junto com ele Stranger Things. Eu devo admitir que essa quinta temporada não foi suficiente para me fazer ficar tão ansioso para perder a virada de ano assistindo a esse último episódio, mas tendo assistido ele ontem, vamos conversar a respeito. Tem algumas coisas que eu adorei, tem outras que eu detestei. Eu acredito que metade da internet tá nesse vai e vem. Se bobear, eu acho que eu até gostei um pouco mais do que a maioria. Salve pessoal, sejam bem-vindos à Taverna do Leitor, meu nome é José Augusto. Vamos falar aqui a respeito do último episódio, de como terminou a série como um todo e também essa temporada. Antes de mais nada, uma coisa tem que ficar bastante clara, que é muito nítido o quanto a série tenta fazer um fanservice de toda forma, colocar referências de toda forma e como ela quer que você participe daquilo ali com alguma carga que você já tenha de conhecimento de algum tema nerd, inclusive. Então ela sempre salpica muito bem de várias referências, como foi o caso do Melon para abrir aquele portão, como você tem as várias referências de D&D e entre outras. Então, assim, a série ela tem esse propósito de pegar todo esse lado nerd e condensar num lugar só. Porém, me parece que é basicamente tudo que a série tem. Um dos motivos que me fez ficar bastante chateado com essa quinta temporada, e o pessoal criticou bastante a atuação da Millie Bobby Brown na execução da Eleven, mas a gente não dá pra saber, a menos que os irmãos Duffer afirmem isso, se foi intencional ou não, mas eu tive a impressão de que eles já estavam preparando para a morte dela, o que eu achei covardia, eu vou falar disso mais pra frente, mas a forma como essa personagem foi, de certa forma, destruída, ela detonou com a quinta temporada. A gente teve 4 temporadas incríveis, com atuações incríveis dela, sorridente, inocente, e que sim, ela poderia ter se tornado a grande heroína da série, como se tornou, mas de uma forma a se manter as características, não enrijecer a personagem como foi feito. Isso deu meio que uma brochada. E para esse último episódio, uma das coisas que me deixou muito apreensivo com o que ia acontecer foi justamente o fato de ter ficado muita coisa pro final. E na minha cabeça, só um episódio de bem mais que 2 horas e 8 conseguiria explicar muita coisa do que ficou na série. Com esse background, das várias referências, do que fizeram com a Eleven e de várias pontas para se amarrar, a minha humilde opinião é de que a série conseguiu lograr êxito em finalizar. Eu gostei do final da série, para ser bastante sincero para vocês, apesar de todos os pesares. Eu gostei bastante, porque a série ela corrigiu um problema que a gente vinha tendo, que era da explicação do vilão. A sensação que eu tinha era de que o Henry estava controlando o controlador de mentes e não o contrário, apesar de se chamar o controlador de mentes e ser um bicho de outro plano, mas assim, a sensação que a série passava era essa. Então, a questão das origens do poder e tal, tudo isso foi muito bem estabelecido. Gostei muito que, apesar de ele ter sofrido, apesar de ele ter feito parte do projeto do Devorador de Mentes, teve ali aquela cena do Will conversando com ele, falando que ele meio que não tinha culpa, porém, não debitaram isso da conta do Vecna. Não deram o direito do Henry voltar atrás, porque ele fez uma escolha. E nessa parte, esse último episódio foi incrível. A Eleven fez uma escolha, o Henry fez uma escolha, e cada um pagou pelas suas escolhas. O Hopper, no fim, faz a escolha dele, ensina o Mike a escolha que ele tem que fazer. Então, foi uma representação bastante crua do que é a vida, cruenta do que é a vida. Inclusive, aquele final do time fechado no porão, jogando o último D&D ali, e a Eleven não estar junto. Aquilo ali trouxe a série de volta ao início, onde não existia poderes, era tudo ainda só a imaginação do D&D. Eu achei fantástico como fizeram isso. Aquela explicação do contador de histórias final também ficou muito interessante, diga-se de passagem, um tanto aberta, para outras coisas poderem vir. E
ainda tem a grande verdade ou a grande teoria que eu chamo de teoria conforto, que foi a teoria que ele criou para que a Eleven continuasse viva. Bom, e a gente vai falar disso mais pro final também. Então, sobre as referências, a série colocou tanto essa parte do D&D, quanto a formatura, aquela homenagem do Justin pro Ed. Então, as modificações de caráter, a modificação do Derek, aquela união, aquela mudança de vinda do caos, como o Justin deixou muito bem definido no seu discurso. Então, a série, ela, com um final bem emocionante, pegando bastante referências de quem gosta da série, de quem acompanhou esses 5 anos, nessa parte, ela não falhou. Esse último episódio, ele conseguiu compensar tudo. O único problema da série ter terminado como terminou foi o que fizeram com a Eleven. Bom, eu sou uma pessoa que eu não tenho problemas com a morte de personagens, e principalmente quando esses personagens estão no auge. Eles estão cativando o coração. Então, a morte da Eleven, pra mim, ela não seria um problema, desde que ela não fosse totalmente destruída na 5ª temporada. Toda aquela atuação dela, do início ao fim, foi uma atuação rígida, uma atuação severa, que fez com que fãs da personagem e fãs da obra como um todo tivessem um preconceito com ela, criassem uma rejeição à personagem, que, ao meu ver, é uma covardia dos irmãos Duffer. Foi uma forma de tentar amenizar a morte da personagem. Então, na tentativa de não gerar tanta polêmica, eu vou pedir que a atuação dela seja dessa forma. A única explicação que eu entendo é essa. Tudo bem, a atriz não queria mais gravar a série, mas eu acho que ali é a carreira dela, então não tem por que ela fazer isso, sei lá. E ela é uma atriz muito boa. Eu acho que até para ela fazer o que ela fez lá, ela teve que ser muito usada as suas habilidades para fazer o que ela fez. Então eu descarto a possibilidade de ser ela revoltada com a série. Então eu coloco mais isso na conta da direção, da produção. Eu julgo como muito covarde da parte deles de tentar destruir a personagem para matar. E pior, aí no final da série me colocam uma teoria conforto em que existem explicações lógicas dentro da própria série que podem dizer que de fato ela continua viva. Então, se você quer criar uma teoria conforto final, não tem por que você destruir a personagem por 7 episódios e ela voltou no 8º, o que é de se pontuar. Não teria por que eles terem feito isso se tinha teoria conforto para compensar a perda. Então, isso seria sensacional. Ela atua normalmente. Se ela quiser ficar mais rígida, ela começa a enrijecer quando a Kali oferece para ela morrer junto no processo. Eu acho que a partir do momento que a Kali fala, eu acho que ela poderia sim estar um pouco mais rígida. O fato de também ela ter ficado daquela forma a série inteira, e aí no final, quando ela vai subir para lutar contra o Vecna, ela chamar o Hopper de pai e conversar com ele, eu achei aquilo ridículo, porque agora, aos 48 do segundo tempo, você está tentando compensar uma coisa que você teve 7 episódios para fazer e você não fez. Eu sei que o Hopper estava insuportável nessa temporada também, mas assim, a impressão que me dá é que tinha alguma coisa que era muito clara o que os irmãos Duffer queriam fazer com a série, só que eles se perderam no processo, no caminho de executar isso, eles se perderam. Vamos fazer assim, vamos seguir essa receita de bolo, e a série tem muito disso, né? Tem muita receitinha pronta, então todo mundo tem uma dificuldade, do nada alguém tem uma ideia, a ideia é magnífica, todo mundo concorda e todo mundo começa a dar sugestões para complementar a ideia fica incrível. E o Hopper tava nessa também. Todo episódio é tipo, eu vou me matar, eu vou me matar, eu vou me matar, e aí engessa todo mundo naquele tipo de forma de fazer as coisas. Então, assim, o problema não é engessar nessa forma de fazer as coisas, é uma característica da série. Mas você engessar o Hopper da forma como ele ficou, você engessar a Eleven da forma como ficou, poderia ser um pouco mais atenuado para não ficar tão ruim para você tentar compensar no último episódio. Então, eu acredito que isso foi péssimo para a série. E a série como um todo, ela tem vários furos. O final ainda não explicou muita coisa.
ficou toda aquela questão militar para trás, o que aconteceu com os 4 adultos ali, no caso o Steve e a Robin, o nosso Rambo feminino e o Jonathan. Tipo, tá cada um vivendo a sua vidinha normal. Eu achei interessante, porque a série, ela jogou para voltar para a normalidade. Eu achei interessante. Mas todo esse sofrimento poderia ter gerado algo de bom no final. Algo que fosse compensatório, sei lá, talvez a suprema parte do exército descobrindo o que estava acontecendo e ter condecorado eles, algo nesse gênero, mas aí também não dá certo porque eu percebi que a série ela tem um problema com os militares, então ela não vai dar nenhum tipo de benefício para os militares. Você percebe que todo mundo que fez parte do projeto, até os que tentaram ficar bonzinhos, eles sempre tiveram uma sujeira no meio. Foi onde eles acabaram evitando esse tipo de menção honrosa, ajudar o time que salvou Hawkins e talvez o mundo, de ajudar esse pessoal a ter algum tipo de destaque. Então todo mundo voltou para uma vida normal, o que não é ruim. Só que como a série veio carregada de referências e poderes e tudo, a gente achou que ela iria terminar diferente. Ela iria terminar talvez um pouco mais feliz e um pouco mais mágica. E não voltar a um estado de normalidade. Outra coisa que eu, já para pontuar, aproveitar que eu tô falando da série como um todo, eu tive um problema muito sério com essa série que eu parei de assistir ela na 3ª temporada. A 3ª temporada tava muito paia e aí eu parei e não peguei desde então. Eu só fui atrás da série de fato quando o pessoal falou que seria a última temporada e que a série iria terminar de fato. Quando eu parei a série, não tinha Vecna. E eu achei muito interessante que quando eu tava me preparando para assistir o que ficou para trás, para reassistir tudo, e chegar na 5ª temporada, eu comecei a ver um bicho com uns galhos, sei lá que raio é aquilo, uns tentáculos no pescoço, e eu fiquei curioso. Falei, gente, que bicho é esse? E aí, com a logo Stranger Things e tal, falei, cara, mas onde tava esse bicho? Ele é o devorador de mentes? Ele não é o devorador de mentes? E assim, a impressão que dá é que parece que a série não foi feita para ser da forma como foi feita. Eu não voltei lá na 1ª temporada depois para assistir, para prestar muita atenção nessa parte, mas assim, o Henry não estava lá atrás. A impressão que dá é essa. Eu não sei, se alguém sabe, coloca aí nos comentários para mim, porque eu não vi. E assim, a 1ª e a 2ª temporada nunca deixou nenhum rastro para que algo acontecesse. Era só o que estava acontecendo ali, e aí, quando fecha a 2ª temporada, a série meio que acabou. Tanto que a 3ª eu achei ela muito paia justamente por conta disso. E aí a 3ª ela começa uma história que o Vecna ainda não está inserido nela. Então, foi muito estranho. A gente percebe que, eu pelo menos tive essa sensação. A série não foi feita para ser tão longa assim. A série não foi feita para chegar onde chegou. E se foi mal executado. Eu não sou nenhum especialista em roteiro, nem nada disso, nem pretendo ser. Todas as análises que eu trago aqui, normalmente é como uma pessoa que gosta, que lê muito, que gosta muito de filme, de série. Até um leigo como eu, que só tá ali pra assistir, pra curtir, eu sinto desconforto de que, cara, isso aqui parece que não tava pensado. Foram improvisando assim e chegou no resultado. A série como um todo eu gosto. A 3ª temporada, pra mim, ela só serviu pra matar o Billy e tentar fazer uma conexão emocional com a Max. Só. Foi uma temporada muito fraca, que inclusive foi por essa que eu abandonei. Então, eu retomei. Foi uma satisfação a forma como a série terminou. Eu devo admitir. Eu gostei. Voltou tudo ao início, tudo à estaca zero. Porém, podia ter sido muito melhor. Poderia ter sido muito bem executada. E poderiam ter matado a Eleven de uma forma muito mais heróica, de uma forma muito mais afetiva. Ter deixado a Eleven ser sempre a Eleven a série toda. Quer matar ela? Faz direito. Tenha coragem, faz direito. Não sabota a personagem para todo mundo detestar a personagem, para depois você ir lá matar ela. Para depois no fim você ir lá e fazer uma teoria que pode ser que ela esteja viva. E que eu não sei você, mas eu acredito. Então, deixa aí nos comentários se você acredita que a Eleven esteja morta ou não. O que você achou dessa série, o que você achou do último episódio. Se você gostou, se não gostou, quero muito saber a sua opinião, vamos conversar e um feliz 2026 para vocês. Se inscreva no canal para mais vídeos nesse ano. Fiquem todos com Deus, valeu e fui!